Na aula passada nós falamos da ética de princípios. Falamos um pouquinho de Kant, que não foi o primeiro formulador da ideia de uma ética de princípios, mas deu um formato mais bem acabado. A ideia básica da ética de princípios é que alguma coisa é certa ou é errada em razão de uma regra. Para você saber se você agiu bem, você precisa olhar para a regra e saber se ela foi bem seguida, independente das consequências, independente do resultado que você atinja com isso. Então, ética de princípio porque você segue um princípio. Se você preferisse, podia ser uma ética da normatividade, uma ética da norma, uma ética da lei, ou coisa que o valha. Mas resolveu se consagrar a chamar de ética de princípios. Beleza? Hoje a ideia é nós vermos um modelo diferente de raciocínio moral, que é o consequencialismo moral. Se na ética de princípios você olha a regra, aqui no consequencialismo você olha o resultado. E a gente também tem um autor aqui que é referência, também não foi o primeiro, e ao contrário de Kant nem é o mais bem acabado, mas assim, chama a atenção para o consequencialismo moral de uma forma tão extraordinária que ele merece ser a referência aqui para explicar o consequencialismo, né? Que é Maquiavel. Maquiavel é um autor esquisito para você colocar numa aula de ética. Isso porque Maquiavel, coitado, ele entra para a história com um nome transformado em adjetivo, e coisa muito ruim, né? Ser maquiavélico é ser ardiloso, é ser canalha, é ser traiçoeiro, alguém indigno de confiança, né? Sujeito mau mesmo. Coitado, fruto de uma incompreensão, em boa medida por Maquiavel ter anunciado, ter formulado que a conduta do soberano não encaixa na ética de princípios, que deveria seguir outra ética, né? Então, só para você ter um pouco a ideia do que ele escreveu, isso aparece não só no Príncipe, mas também nos comentários da primeira década de Tito Livio, aliás, mais bem explicado nos comentários da primeira década, do que o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, do que no Príncipe. Só que o Príncipe é um livro menorzinho. Aliás, ele escreveu os dois ao mesmo tempo, né? A obra na qual ele trabalhava mesmo, com fôlego, eram os comentários à primeira década de Tito Livio. Tito Livio era um autor romano antigo, e que escrevia a história de um jeito um pouco diferente. É natural que a gente acaba floreando um pouco a história. Se você pega, por exemplo, livros escritos por historiadores brasileiros sobre a Guerra do Paraguai, a história é contada de uma maneira. A Biblioteca do Exército, editora Bibliex, tem uma série de livros sobre a Guerra do Paraguai. Se você lê aquilo ali, você vai ver só histórias de atos de bravura e de heroísmo do começo ao fim. Se você pega livros publicados no Paraguai sobre a Guerra do Paraguai, você vai ver uma história completamente diferente sendo contada ali. E se você pega livros de países que não são nem o Brasil, nem o Paraguai, falando sobre a Guerra do Paraguai, você tem uma terceira visão ainda completamente diferente. Então é natural que você puxe a história, ou que você narre a história a partir da sua perspectiva, né? Só que Tito Livio era romano, Roma era o império, mas ele contava a história de um jeito um pouco diferente. Ele não floreava a história. E, de certa maneira, ele traía um pouco, inclusive, a própria cultura romana. Imagina que os generais, antes das batalhas, consultavam os deuses, os oráculos. E só, digamos assim, se sentiam autorizados, só teriam coragem, de fato, de marchar contra o exército inimigo no momento em que os deuses disseram que agora pode. Ou seja, não era uma tomada, uma decisão estratégica. Esse é o melhor momento para atacar e por isso vamos atacar. Pelo menos é assim que de forma floreada as histórias das batalhas eram tradicionalmente contadas. É a mesma coisa que dizer, nós vencemos porque os deuses estão do nosso lado. Só que Tito Livio diz mais ou menos o seguinte, olha, o general manda atacar no momento mais oportuno, só que antes ele consulta os oráculos, porque imagina, você é um soldado que está ali, você vai para uma batalha difícil. Se você acreditar que os deuses estão do seu lado, que vão te proteger, você vai lutar com muito mais empenho, com muito mais ânimo. Então, consultava os oráculos e vinha dar a boa notícia. Galera, é agora, a gente pode ir, nós vamos ganhar. Independente do que o oráculo dissesse, né? Isso ficou muito claro porque Tito Livio escreve, por exemplo, sobre guerras civis romanas,
em que você tem uns soldados que rezam para um Deus e do outro lado soldados que rezam para o mesmo Deus. E os dois têm um general, os dois consultam um oráculo e os dois recebem a resposta de que Deus disse que ele vai vencer, né? Mas só um que ganha, né? Então, Tito Livio narra isso com certa frieza, com certa materialidade. Ele desencanta as narrativas da história. E Maquiavel vai fazer a mesma coisa com a política. Ele vai narrar da mesma forma que Tito Livio. Em termos de método, ele não inova muito. Ele é alguém à la Tito Livio. Então é uma espécie de visão nua e crua de como as coisas são feitas, de como as atitudes são tomadas. Imagina a proporção moral que isso pode ganhar, né? De uma narrativa, de uma explicação de como o poder é exercido de fato, né? E de como ele deveria ser exercido. Assim, sem encantamento, sem magia e, portanto, sem princípios também, né? Quando você tem uma narrativa histórica em que você diz, por exemplo, que alguém está numa grande epopeia guiado pelos deuses ou por Deus, né? É como se você dissesse que aquela história já tem começo, meio e fim, né? Ele está cumprindo um roteiro que não é dado por ele, não é dado pelas suas escolhas, é dado pelos deuses, é dado pelo destino, é dado por Deus e, portanto, ele é o grande protagonista dessa história. Pensa nas tragédias, né? Nas tragédias gregas, em que os deuses são sempre os protagonistas. A própria história da Guerra de Troia, né? A Ilíada, contada por Homero, os deuses é que estão ali o tempo todo provocando as reações. Eles é que são os protagonistas, não é você, né? Você, homem, você não está no controle da tua própria vida. Então, de certa maneira, suas escolhas não são propriamente escolhas morais suas, né? Porque você é um joguete do destino. Você age em conformidade com a direção para a qual o vento sopra. Agora, Maquiavel vai dizer que essas narrativas são importantes para o exercício do poder. Porque para você que chegou lá, legitimam o teu chegar lá, né? Quando você pega o começo do Príncipe, desse livrinho chamado Príncipe, que ele está escrevendo os comentários da primeira década de Tito Livio, ele dá uma interrompida e produz o Príncipe, que é uma espécie de resumo dos melhores momentos, né? Uma espécie de sinopse ali das ideias-chave que ele foi levantando a partir dos estudos da história romana e, portanto, dos exemplos dos romanos, das decisões das lideranças romanas, dos generais romanos. Ele gostava muito também das biografias escritas por Plutarco, dos grandes generais, dos grandes líderes romanos. Então, Maquiavel, ele é um florentino italiano, mas encantado com a cultura romana antiga e que, de certa forma, vai extrair daí uma filosofia, né? E ele vai dizer o seguinte, no comecinho do Príncipe, como que alguém vira príncipe, né? O discurso dominante na época é o do direito divino dos reis. Então você é rei porque você nasceu príncipe. Deus escolheu você para ter nascido numa família nobre. Se tivesse escolhido você para ter nascido numa família pobre, você estava ferrado, condenado o resto da existência numa sociedade em que não existe mobilidade social, condenado o resto da sua vida a viver ali na miséria, na indigência, na dificuldade financeira, com nome no SPC, Serasa, cartão de crédito estourado. Agora, se você nasceu em berço de ouro, está condenado a, mesmo sem grana, numa sociedade sem mobilidade, você também não decair muito. Você pode estar sem grana, mas continua nobre. Continua tendo um sobrenome que lhe abre portas, continua tendo acesso a gente poderosa, influente e rica. Então, ou seja, você tem um monte de garantia aí de que a sua vida não vai desandar muito, ainda que você seja completamente irresponsável com as suas finanças. O mesmo vale para o poder, né? Tem gente que já nasceu para herdar, né? Qual é, né, que tipo de habilidade o príncipe tem que ter para herdar? É a de ter nascido, acabou, né? Se você é o príncipe herdeiro, então você vai ser rei um dia, ó, questão matemática. Agora, o que ele diz no começo do Príncipe? Como alguém se torna príncipe, né? Tudo bem, pela herança, pela sucessão, ok, tranquilo. Mas também tem outros jeitos, né? Pelo saque, pela guerra, pelo crime. Imagina, você é o 17º na linha de sucessão. Se você matar os 16 que vem na sua frente, você vira príncipe, né? Macbeth, de Shakespeare, é a história de alguém que mal encosta na linha de sucessão, mas ele consegue chegar lá, ele consegue virar rei, através do crime, né?
É matemático isso. Então, repara que de uma forma nua e crua de você falar do poder, sem legitimar, né? Sem dizer, olha, foi Deus que escolheu, nada, foi você que chegou lá. Se você violou uma regra moral como crime, por exemplo, o que importa? A questão é o resultado. O resultado é que você virou príncipe. Então repara que já tem aí uma espécie de embrião de construção de uma ética consequencialista. Mas a coisa vai ficar melhor se você pegar o príncipe e chegar naquela partezinha em que ele fala, ou teria escrito que os fins justificam os meios, né? Tadinho, ele nunca escreveu essa frase, mas virou uma espécie de frase de para-choque de caminhoneiro maquiavélico, né? Maquiavel, o cara dos fins justificam os meios. Essa frase, ela conclui um capítulo, né? Se eu não me engano é o capítulo 18 do Príncipe, tem que conferir. Conclui um raciocínio que é mais ou menos o seguinte, né? Eu vou recuar para o capítulo anterior, né? No capítulo anterior ele está discutindo, ele começa a discutir alguns atributos morais do príncipe. E ele vai dizer uma coisa curiosa ali, que é o seguinte: ele vai, vamos dizer assim, enaltecer a ética de princípios. E vai fazer isso por exemplos, né? Dialogando a partir de exemplos, que é o estilo literário de Tito Livre dele. Em que vai dizer, olha, é muito bom, realmente é muito desejável que alguém seja honesto, caridoso, solidário, humano. Isso é muito bom, isso é muito desejável. Para a sociedade é muito bom, para você como indivíduo é muito bom. Isso que ele está falando é da ética de princípios. É ser caridoso quando? É sempre, é ser caridoso por princípio. É ser humano sempre, é ter essa empatia que a gente chama de humanidade, por mais que a antipatia também seja um atributo bastante humano, mas enfim, a gente chama de humanidade essa coisa de ser bonzinho, de ser legal, de você ser amável com o outro, de reconhecer no outro alguém semelhante a você e por isso ser capaz de ter empatia por ele, de ser capaz de respeitá-lo nos seus sofrimentos, respeitá-lo nos seus pensamentos, porque você também é um ser capaz de pensar e capaz de sofrer, né? Então isso é a ideia da humanidade. É muito bom, né? Muito bom ser um bom cidadão, seguir princípios, etc. Agora, se você for príncipe, a coisa é um pouco diferente, porque em caso de necessidade, é preciso que você seja capaz de se converter aos atributos opostos. Atributos opostos, portanto, a esses que ele mesmo elenca como sendo centrais de uma ética de princípios. A bondade, a honestidade, a caridade, a humanidade. Ser capaz de se converter aos atributos opostos e, portanto, a desonestidade, a ardilosidade, a desumanidade, a crueldade, se for necessário. E, portanto, ele já coloca aí um primeiro atributo que diz respeito ao príncipe. É que o exercício do poder ele é regido pelo signo da necessidade. É a mesma coisa que dizer o seguinte: tem coisas na nossa vida que cá para nós não dependem plenamente das nossas escolhas, que escapam às nossas escolhas. Em que você se vê em situações em que determinadas atitudes se impõem a você. E as atitudes que se impõem você chama de atitudes necessárias, que necessariamente você deve fazer. Necessariamente para evitar algo pior. Né? É aquela situação que você está numa encruzilhada danada, uma dificuldade, as pessoas olham, por que você fez isso? Mas eu não tinha escolha. Sabe quando você não tem escolha? Imagina aquele exemplo, né, de um crime de autoria imediata. Raciocínio do direito penal mesmo. Na autoria imediata, você se encontra numa circunstância em que não dá para exigir de você que se oponha a ela. É o caso clássico do gerente de banco cuja família foi feita refém. E parte da quadrilha leva o gerente até a agência, manda abrir o cofre e liberar o acesso ao dinheiro. Literalmente, esse gerente cometeu o fato típico. Né? Ele está ajudando a roubar o banco. Né? Só que, cá para nós, a família está refém, meu amigo.
não tinha como chamar a polícia, ele não tinha outra escolha. Ele agiu pela necessidade de proteger a família diante de uma situação muito difícil. E se você não tem escolha, repara que o peso moral das suas decisões cai bastante. Lembra da nossa primeira aula que a gente falava de moral e ética? Que moral pressupõe consciência, moral pressupõe liberdade, né? Uma liberdade para agir em conformidade com a sua própria consciência. O que determinadas situações da nossa vida nos colocam, quando surge certas dificuldades que nos direcionam, é minar, é podar não a nossa consciência do certo e do errado, mas a nossa liberdade para agir em conformidade com a nossa consciência. E há quem perceba isso e quem não perceba. O que Maquiavel está dizendo é que na política, muitas vezes o príncipe não percebe o quanto as suas atitudes são regidas pelo signo da necessidade. Isso porque o príncipe, por ser príncipe, e pelo discurso dominante na época do direito divino dos reis, colocava os príncipes e os reis acima das leis, acima do certo e do errado, acima, portanto, de certos elementos que para o homem comum são limitadores do seu comportamento, são limitadores da sua liberdade moral, são contingenciadores do seu comportamento. Se tem uma lei que lhe proíbe fazer alguma coisa, ela está limitando a sua liberdade. Eu quero fazer isso, mas não posso, porque é ilegal. Né? Então o sujeito trabalha no banco, passa dinheiro na frente dele o tempo todo. Né? O sujeito é quem opera os pagamentos do serviço público de um ministério que gasta milhões, por exemplo. Imagina o Ministério da Saúde comprando vacina, você é o sujeito que no sistema de pagamentos você dá as ordens de pagamento. Você deve fazer isso cumprindo uma ordem superior, que vem num processo, com análises técnicas, etc., que diga pague tanto a tal fulano, com tal nota de empenho, em tal dia e tal hora. Beleza, e você é o cara que opera. E você, na prática, poderia operar sem esses pressupostos legais. Né? Você pode. Materialmente você tem essa liberdade, mas não tem moralmente, porque a lei te proíbe. Né? Então a lei contingencia você. Mas imagina se você for um monarca absoluto. O monarca é o cara que faz a lei. O monarca é o sujeito que aplica a lei. Então esse limite não vale para você, cara. E para piorar, você vive numa corte. E numa corte o que mais existe é bajulação. É gente puxando teu saco. Né? Gente que prontamente começa a agir para fazer com que a sua vontade se torne realidade. Tem pesquisas curiosas na psicologia social, uma delas é sobre processos de tomada de decisão. Assim, a gente sabe que é melhor uma decisão coletiva do que aquela individual, porque as suas omissões, os seus vacilos, os seus erros podem ser eventualmente denunciados por outra pessoa que está ali participando junto contigo desse processo de decisão. Então, decisões colegiadas, coletivas, tendem a ser qualitativamente melhores do que decisões tomadas por um único indivíduo solitário. Ou, traduzindo em miúdos, duas cabeças pensam melhor que uma. Né? Mas mesmo assim, tem certas decisões coletivas tomadas por pessoas que são todos experts em suas áreas, muito bem informados e que ainda assim fazem uma merda homérica, né? Uma delas foi uma pesquisa sobre a decisão do governo americano de invadir a Baía dos Porcos em Cuba, que foi uma operação altamente desastrada, acabou por consolidar o regime de Fidel Castro na prática, e foi tomada pelo presidente Kennedy na época, e Kennedy tinha mania de gravar todas as reuniões da Casa Branca, todas. Então, tempos depois, essas gravações passam a ser públicas, na época era tudo confidencial, mas depois que se tornam públicas, é um baita mecanismo para uma pesquisa, para uma investigação. Né? Como é que conseguiram uma decisão tão errada, assim, com tanto erro, uma operação que deu tão errado, em que um país tão poderoso contra um país tão fraco consegue uma derrota acachapante, sabe, uma operação absolutamente desastrada. Como é que gente tão boa, tão bem informada, né, consegue realizar uma operação tão desastrada? E descobriu-se o seguinte, começa a reunião, o Kennedy se senta, né, o presidente, e ele já deixa muito claro a vontade dele. Temos que fazer alguma coisa com relação a Cuba, alguma coisa dramática, alguma coisa rápida, alguma coisa, enfim.
E aí todo mundo passou a operar na reunião para que aquela vontade se realizasse. Não era o momento de fazer isso, mas o cara é o presidente, e quem é que vai dizer para ele que ele está errado? Ele, como ele já deu o tom, ele já disse o propósito de estar todo mundo ali, todo mundo trabalhou para que aquele propósito se tornasse realidade. Daí fica a dica, se você for chefe de alguma coisa e for fazer uma reunião para deliberar sobre o que é melhor ou pior fazer, conselho, fica quieto no começo. Deixa as pessoas darem ideia, abre a boca só no final, que é para você não enviesar, não direcionar a discussão do grupo. Com o príncipe acontece isso tudo o tempo todo. Isso reforça a ideia de que parece que o mundo está conspirando para converter em realidade os teus desejos. E que, portanto, você pode desejar o que você quiser. Não precisa se preocupar com as consequências, porque tem um monte de gente trabalhando para que a consequência seja boa, ou pelo menos boa para você. E aí Maquiavel diz, não é por você ser príncipe, portanto, o sujeito que faz as leis, e o sujeito que aplica as leis, que você pode fazer o que você quer. Porque você vai ser julgado, sim. Tem consequências, sim. Só que você não vai ser julgado pelas leis e por tribunais como, enfim, uma pessoa comum. Você vai ser julgado pela história. Afinal de contas, era isso que Tito Livio fazia na sua obra. E é isso que Maquiavel faz nos seus comentários, que sempre puxa para a história, julgando erros e acertos de outros soberanos, de outras figuras ilustres da história. Você vai ser julgado, da mesma forma que eu julgo essas figuras históricas, alguém vai julgar você. Alguns até em vida. Ele cita exemplos de soberanos que foram mortos pela população porque foram péssimos soberanos. Você vai ser julgado, sim. Mas não pela lei, pelas consequências dos teus atos. Então você deve se preocupar com o resultado, com o efeito dos teus atos. E aí ele faz uma frase para concluir esse raciocínio, dizendo o seguinte, ao príncipe, a quem não há tribunal que julgue, nem lei que se aplique, si guarda al fine, no literal em italiano. Se guarda ao fine, literalmente se guarda a finalidade, se guarda o resultado, né? Se guarda o fim a que chega. Mas repara que se guarda é uma expressão que para a gente não tem o mesmo sentido, né, que ele queria colocar. Então essa frase, por não ter uma tradução literal, ela ganha muitas traduções possíveis. Uma delas é, os fins justificam os meios. Ou, na verdade, você será julgado pelos resultados e não pelos meios. Será julgado por um consequencialismo moral, por um raciocínio consequencialista, e não por um raciocínio de princípios. No princípio, o que importa é o meio. Né? No consequencialismo moral, o que importa é o resultado. Eu nem acho que os fins justificam os meios seja a melhor tradução da frase. Né? Eu prefiro algo do tipo, olha, você deve se preocupar com as consequências, né? Você deve observar o resultado, alguma coisa assim. Né? Eu mesmo escrevi um livro sobre a ideia de natureza humana em Maquiavel, chamado Somos Maquiavélicos, em que eu peguei algumas traduções e citei, né? De traduções tanto na língua portuguesa quanto em outras línguas, né? Das tantas traduções possíveis dessa frase. Como há desencontros, né? E se você quer ler O Príncipe com a frase os fins justificam os meios, tem uma ediçãozinha da UNB, da editora da UNB, esqueci agora o tradutor, em que está lá a frase. Eu gostava dessa edição, eu gosto dessa edição só por causa disso. Você fica lendo, querendo achar os fins justificam os meios em algum lugar, né? E pode ser frustrante você ler O Príncipe de cabo a rabo e não achar, né? Então, ali é bom que você identifica, né? A frase está ali. Mas o raciocínio que importa é esse, né? Olha as consequências. E por quê? Né? Na verdade, o capítulo anterior é que traz a chave para isso. Por que a necessidade faz tanta diferença? A gente tende a pensar o príncipe, por ser o sujeito no topo da cadeia de comando, por ser alguém mais livre do que alguém que está na base da cadeia de comando. Pensa no meio militar. Quem é mais livre para agir conforme a própria vontade? O general ou o soldado? Né? Olha quanta gente está em cima do soldado para mandar nele. E o general? Tem poucos. Né? Tem poucos. Tem um outro general mais antigo que ele. De repente nem isso, ele já é o mais antigo. Enfim, chegou o generalato, você já está mais livre aí para você fazer o que quer. Né? Mas em compensação, quando você é soldado, aquilo que você faz atinge pouca gente. As consequências dos teus atos atinge, quando, na maior parte das vezes, você mesmo.
Você toma uma atitude em que você se dá mal. Aliás, a nossa vida, boa parte das ações que nós realizamos, elas são ações que nós tomamos com base na nossa consciência e que o primeiro a ser atingido pelo resultado somos nós. O primeiro a se dar muito bem ou se dar muito mal somos nós mesmos. Agora, quando você é general, aquela sua decisão afeta o exército inteiro. Pode afetar a nação inteira. E, portanto, se afeta alguém além de você, você tem que pensar nesse alguém afetado além de você. E por isso o consequencialismo moral, porque o afetado não é só você. Então, a crítica que Maquiavel faz a uma ética de princípios é a ideia de que, olha, de certa maneira, você está ignorando um pouco as consequências para com os outros. Tudo bem, Kant, que vem depois de Maquiavel, ele vai dizer que isso é um problema que você resolveria pela escolha do princípio. A ideia do imperativo categórico é a ideia de que você deve agir em conformidade com o princípio, mas o princípio também deve ser digno de ser obedecido. E é digno de ser obedecido aquele princípio que afeta de forma positiva, de forma boa, todos. Aquele que, se todos seguissem, repare, né, seria um mundo melhor. Né, configuraria um mundo melhor. Para Maquiavel, a ética de princípios, ela não está posta dessa maneira. Ela está posta em você ter as suas convicções e seguir as suas convicções de forma inflexível. Então imagina, a educação do soberano na época estava na mão da igreja. E a igreja dizia que um bom soberano é ser um bom cristão. E um bom cristão é aquele que, quando toma um tapa, oferece a outra face. Imagina um soberano que siga isso como princípio. Isso quer dizer que se um exército invade o seu território pelo leste, você abre também a fronteira oeste para que ele possa invadir do outro lado e assim tomar o segundo tapa. É um pacifista por princípio. Mas se for pacifista por princípio, você vai ser conquistado em coisa de 3 segundos e o seu povo vai ser escravizado. Não dá para ser assim. Você tem que pensar nas consequências. E por isso a palavra-chave que a gente utiliza hoje, mas que Maquiavel não usou no tempo dele, é responsabilidade. Um sujeito que pega o mesmo raciocínio de Maquiavel e ninguém chamou ele de anticristo por causa disso foi Weber, Max Weber, tempos depois. Um dos pais da sociologia. Ele vai dizer que na política existe um modelo de deliberação ético diferente daquele que vale para a vida privada. E ele chamou a ética de princípios de ética da convicção, em que você age bem quando age de acordo com as suas convicções. A gente pode agir de acordo com as nossas próprias convicções, mas a política ela pede que você abra mão muitas vezes das suas convicções para pensar na sua responsabilidade. E por isso ele chamou o consequencialismo moral de ética da responsabilidade, porque aquilo que você faz atinge outras pessoas e por isso você tem o dever moral de se preocupar com as consequências e se preocupar com os efeitos gerados sobre os outros. Eu lembro, Fernando Henrique era presidente na época, ele foi dar uma palestra na UNB para estudantes da área de relações internacionais. Tinha estudante de tudo quanto é curso, mas assim, era uma espécie de aula inaugural do curso de relações internacionais. E sabe como é que é presidente da República, né? Ele fala do assunto do momento sempre. E um dos assuntos do momento era um aumento de salário mínimo. Você olha a Constituição, que diz todas as exigências do salário mínimo, né, que ele deve ser o suficiente para suprir as necessidades materiais de uma família, não é só de uma pessoa, de uma família, com moradia, alimentação, saúde, transporte, vestuário, diversão. E quando você olha o valor material, você vê, velho, não dá para isso, né? E aí Fernando Henrique tinha dado por medida provisória um aumento de salário mínimo. Era coisa assim de final do ano, que você já disse quando vai ser o salário mínimo do ano seguinte, né? E um aluno chega e pergunta para ele: o senhor não acha vergonhoso esse valor de salário mínimo baixo? Por que você não dá um valor maior? Você é o presidente, né? Você tem esse poder, é por medida provisória o presidente faz sozinho. E Fernando Henrique, como bom sociólogo e que conhece Weber, né, ele diz o seguinte: olha, eu acho o valor pequeno, eu acho o valor vergonhoso, eu sei que não dá. Agora, sinceramente, você acha que se dependesse só da minha vontade mesmo, né, você acha que eu não daria um valor maior? Outra, Fernando Henrique dizendo: dizem que eu sou vaidoso. Nem que seja por vaidade, então.
Imagina, se eu boto o valor do salário mínimo lá em cima, eu vou ser adorado por quem ganha salário mínimo, que é a boa parte da população. A maioria é afetada pelo valor do salário mínimo. Imagine que eu passe, na época acho que era coisa de R$300. Imagine que eu passe para R$1.000. Né? Você triplica o salário. Ou melhor, 2.000, 5.000. Eu vou ser carregado pela multidão aí fora. Mas isso no primeiro momento. Porque no momento seguinte, eu vou gerar um monte de desemprego. Eu vou quebrar a Previdência, porque a maior parte do que é pago ali é indexado pelo salário mínimo, no final das contas. Porque um monte de gente ganha o mínimo. Eu vou gerar uma crise econômica que no final das contas vai ser pior para todo mundo. Então não dá para dar um aumento desse. Não dá para mexer na economia nessa tacada, nessa fúria de uma hora para outra. Eu tenho que fazer o que eu posso. O que posso é isso. Né? É a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Ele frisou, tem que ser responsável. Eu não posso agir conforme a minha convicção. E o que Maquiavel disse tempos antes. É raro o momento em que o príncipe de fato pode agir conforme as suas convicções. Quase sempre ele está regido pela necessidade. E, portanto, o príncipe, apesar de estar no topo da cadeia de comando, ele é o homem menos livre da face da terra. Ele só pode ser livre se ele tiver um pensamento moral deturpado e não enxergar as consequências dos seus próprios atos, ou ignorar as consequências dos seus próprios atos, pensando só nele, só no que é bom para ele, portanto ignorando os efeitos para os outros. E você nem precisa ir muito longe para encontrar exemplos de quem toca a política assim, escolhendo o que é certo e o que é errado a partir daquilo que o afeta de forma positiva e negativa e ignorando o resultado para outras tantas pessoas. Podendo inclusive causar a morte de muita gente. Mas que se dane, o importante é como isso vai me afetar. Como vai afetar a minha imagem, como eu vou ficar na fita, como vai afetar a minha estratégia de reeleição e assim vai. Isso é ser irresponsável. E, portanto, é um desvio moral grave no exercício do poder. Quem exerce poder não exerce algo que é dele, exerce algo que é dos outros. E por isso tem que pensar nos outros. Simples assim. Então, o consequencialismo moral ele se impõe quando a palavra-chave, quando o termo-chave é necessidade. Porque a necessidade ela está minando a sua liberdade. Já a ética de princípios, ela pressupõe a liberdade. Você tendo liberdade para escolher que valores seguir. Liberdade para aderir a uma determinada regra. O que parece o oposto, né? Se eu sigo a ética de princípios, eu sou escravo da lei. Mas repara que é uma escravidão voluntária, uma escravidão porque você quis, porque você elencou aqueles princípios, porque você aderiu àqueles princípios. E você escolheu não abrir mão deles em hipótese alguma. Então pressupõe uma certa liberdade. Uma liberdade de início, uma liberdade que inaugura o código moral que você vai seguir, que te coloca no jogo moral. Já no consequencialismo moral você não tem liberdade. Você é colocado num jogo em que forças atuam, em que as circunstâncias materiais se organizam de tal maneira que aquilo que você faz atinge um monte de gente. É por isso que na política há uma pressão muito grande para dizer, olha, a política tem que ser feita com base em projetos, com dados, né, com base numa realidade cientificamente verificada, com dados concretos, com dados materiais, porque aquilo que você faz interfere nessa realidade. Se você não conhece a realidade, não dá. Agir no improviso ou na base do eu acho. Ah, eu acho que é assim, então eu vou agir porque eu tenho certeza, aquela certeza íntima, empírica. Assim, na sua vida serve, entendeu? Mas na hora H a coisa não é bem assim, né? É melhor você, no seu órgão público, ter uma frota de veículos própria ou uma frota de veículos alugada. Aí você, não, aluguel é dinheiro jogado fora, eu sempre ouvi isso a minha vida inteira, então é melhor não. Até que chega o sujeito do cálculo atuarial, senta na sua frente e começa a fazer conta, né? E diz assim, olha, de manutenção é tanto, o carro aqui novo dura tanto tempo, a depreciação é de tanto, a gente só consegue vender como sucata mesmo, porque ainda tem a realidade do leilão de carro público, quem é que compra essa merda. Enfim, no final das contas, é mais jogo alugar, né? E você às vezes olha aquilo e não acredita. Você, mas como pode? Sai mais. Mas sai, velho. Fazer o quê? Né?
Fora um tanto de apurrinhação que você cria, porque o seu modo de fazer as coisas, inclusive de consertar carros, é diferente de alguém que pega um carro e leva no mecânico que ele mais gosta. No serviço público não dá para ser assim, né? Tem que licitar a manutenção do carro. Tudo isso tem custo, né? E acaba ficando mais caro mesmo. Uma série de ações você ter carro próprio. Para outras, enfim, há quem prefira. Mas o fato é que você está decidindo com base numa realidade para saber com precisão quais são as consequências, para medir bem as consequências. Então você pode falhar nas suas decisões políticas quando você ou não tem uma boa visão dos fatos, ou você não conhece a realidade material com que você está lidando, ou ainda que você conheça, você ignore. E, portanto, você ignora as suas responsabilidades, você ignora os efeitos que isso vai causar nos outros e, portanto, ignora os outros e se coloca acima dos outros. Então, o consequencialismo moral ele requer certa humildade. Né? E você diz, poxa, realmente parece fazer muito sentido. E muitas circunstâncias da vida, não só quando você é soberano, quando você é chefe de alguma coisa, mas em circunstâncias do cotidiano em que você realmente não tem muita escolha, né? Não tem muito o que fazer. Boa parte dos dilemas morais tentam te colocar em situações de limitação de escolha, né? Como a história do bonde, por exemplo. Se eu pudesse escolher, eu teria superpoderes e o bonde sairia voando dos trilhos e não atropelaria nenhuma pessoa, nem 5. Mas o problema limita as tuas escolhas. Ele te coloca numa circunstância tal que diz, é A ou B. Você não tem uma alternativa C. E aí você tem que escolher, e a escolha é difícil. E aí você olha aquela consequência que é a menos pior. Porque não tem como garantir uma consequência boa. A limitação te coloca assim, no desconforto de não ter uma escolha ideal. No desconforto de você não conseguir atingir um resultado ideal. Ontem eu estava conversando com uma professora da UFES, da medicina, né, junto com um colega aqui do departamento, o professor Hermes, sobre a escolha dos médicos nas UTIs. É um projeto de pesquisa sobre, no meio dessa pandemia, como é que essas escolhas estão sendo feitas. Né? E é muito curioso, porque se você pega o Código de Ética Médica, ele fala de uma ética de princípios, né? Kantiano mesmo, em que, por princípio, a vida deve ser obedecida. Né? Por princípio, o médico é aquele que salva vidas. Né? Só que você tem uma pandemia, você tem um monte de gente precisando de leito, e você não tem equipamento para entubar todo mundo, você não tem leito para todo mundo, e, portanto, você vai ter que escolher alguém que vai ter, né, uma chance a mais de sobrevivência, e aquele para quem você não vai dar essa chance e que possivelmente vai morrer. Né? Então você escolhe quem vai morrer. E é difícil para o médico. E o código por si só não dá muita solução para esse negócio. Né? Aí você tem certos protocolos para as escolhas difíceis. Mas mesmo para o médico, seguindo o protocolo, então vou agir por princípio. O meu princípio é o protocolo que define que elementos eu tenho que verificar para criar um score, né, uma tabela matemática mesmo, de quem tem mais chance de viver e de morrer. Quem tiver mais ponto na tabela vai para a UTI, quem tiver menos tem menos chance de viver, e por isso eu vou deixar de lado. Mas os próprios médicos sabem que N variáveis dessa tabela são subjetivas, que o corpo humano também surpreende muitas vezes, e que é muito difícil você predizer, ainda que você tenha muitos elementos que possam ajudá-lo nessa decisão, mas é muito difícil predizer quem de fato vai morrer e quem de fato vai sobreviver. Todo médico intensivista tem histórias de pacientes que ele jurava de pé junto que não passava daquela noite e o sujeito está vivo até hoje jogando bola. E outros que ele olhou e disse, isso aí vai melhorar, e o cara morre. Aliás, em Covid tem muita narrativa de médico assim. De ficar surpreso, porque assim, a gente achou que esse aí fosse, ele estava melhorando, vinha num viés de melhora, a gente já estava programando a alta dele, e de repente o cara piora e morre. Ali. E o médico sem saber o que fazer. É frustrante. Absolutamente frustrante. Então, não resolve o problema íntimo dele, né, das escolhas. Não é satisfatório nenhuma delas. E é um problema. Sobretudo quando você está preparado para pensar na ética de princípios. E assumir um consequencialismo moral significa assumir que, olha, eu sou médico, eu tenho que salvar vidas, mas eu estou escolhendo quem vai morrer. Tinha um colega, professor, aposentado já, né?
ele juiz, né? E na época, juiz novo na carreira, pegando plantão no fim de semana, plantão do Tribunal de Justiça. E aí chegou lá um mandado de segurança pedindo vaga em UTI. Então o que ele pensou? A saúde vem em primeiro lugar, né? Saúde é um princípio e tal, e determinou que arrumasse um leito no hospital tal para ele. Beleza. O oficial de justiça vai no fim de semana para cumprir a toque de caixa. Diz que umas 4 horas depois aparece lá o diretor da UTI. Fala, eu sou o chefe da UTI. O senhor deu uma ordem, né, para internar esse paciente. Eu não vim aqui discutir. Ordem judicial eu cumpro. Só que a ordem do senhor está incompleta. O senhor escolheu quem vai viver. Para eu internar esse paciente, eu vou ter que deixar de internar outros. Eu trouxe o prontuário dos outros agora para o senhor escolher quem vai morrer. Porque essa decisão eu não consigo tomar. Sua decisão está incompleta. Escolhe aí quem vai morrer, que aí quem o senhor mandar matar, eu mato. Para salvar quem o senhor mandou salvar. E aí ele tomou um susto, né? Realmente é complicado, né? Quem deve ser a pessoa que decide isso? Então, essas historinhas trazem um problema da ética de princípios, né? Um primeiro problema, que é dessa avaliação da realidade. Eu quero avaliar consequências, mas repara, consequências são dados do futuro. E nem sempre é fácil você predizer as consequências. E repara, muitas vezes você comete uma ação jurando de pé junto, desejando do fundo do seu coração um determinado resultado. Sabe aquela ação? Agir na melhor das intenções? Pois é, as suas intenções são as melhores, o resultado que você quer é o melhor do mundo, mas dá merda. E o resultado, assim, é um tiro que sai pela culatra, dá completamente errado. E você foi o causador dele. Não queria causar, mas você deu causa. Se parar para pensar literalmente como Maquiavel disse, que você vai ser julgado pelo resultado das tuas ações, o resultado foi péssimo. Mas seria justo você condenar alguém que gerou um resultado muito ruim, quando na verdade ele não queria aquele resultado? Repara que no direito penal a gente diz, olha, é crime do mesmo jeito, só que é culposo. E mesmo assim, para ser culposo, para ter culpa, é preciso que tenha havido alguma negligência, alguma imprudência ou alguma imperícia. Porque às vezes as coisas dão errado por fatores que estão absolutamente fora do teu controle. Por coisas assim que eram impensáveis. Completamente fora. E aí, claro, o grau de responsabilidade fica muito difícil para cima de você. Mas o fato é que uma das grandes dificuldades, parece simples eu dizer, né? Pensa nas consequências dos teus atos. Beleza, mas como é que eu meço as consequências? Como é que eu conheço as consequências? É um primeiro problema. Tem um segundo problema, que é o seguinte: no mundo, tudo é movimento, tudo é mudança. E toda mudança ela ocorre como efeito de uma causa. Então, quando você age no mundo, você está gerando efeitos. Você está causando efeitos no mundo. E os efeitos que você causa, por sua vez, são causa de outros tantos efeitos. E repara que tem hora que os efeitos no mundo são bons. Mas no momento seguinte, a coisa muda de figura. E já não parece tão bom assim mais. Exemplo dessa semana. O presidente da CPI dá voz de prisão a uma testemunha. Tudo bem, tem uma discussão se esse cara... E CPI tem muito disso, né? Chama o cara como testemunha, mas no duro, essa altura do campeonato, ele já está mais do que acusado, né? Já tem um monte de suspeita em cima do sujeito e você está lá como testemunha. Testemunha escambau, né? Você está tratando como acusado, né? Então seria mais honesto já indiciar logo, já chamar como acusado para depor, para garantir o direito de ficar calado. Né? Mas chama como testemunha, para obrigar a falar mesmo. Né? E aí a testemunha mente de forma assim, descarada. Né? E aí dá voz de prisão. Aí pergunta, agiu bem? Aí num primeiro momento, não, tem jurista ressabiado com esse tipo de prisão. Olha,
Parece que o apoio já não está tão unânime assim. Aí, senadores, né, que querem ver a CPI pegar fogo, né? Já estavam dizendo, vai complicar o trabalho, porque agora pode ser que as outras testemunhas já não se sintam tão à vontade para falar, né? Vai gerar o efeito contrário ao que se esperava. E aí, quem quer minar a CPI comemorou. Você não está vendo? Foi uma coisa ruim. Mas vamos supor, esse cara disse que tem um dossiê e que se fosse preso ele revelaria. Vamos supor que isso desse certo e ele revelasse o dossiê. Aí quem pensa no resultado? E o resultado, né, é mais lenha na fogueira, então aquilo que foi ruim no primeiro momento virou coisa boa no segundo. Olha que resultado bom, tá vendo? Essas informações apareceram porque esse cara foi preso. E assim vai. Dependendo do momento, muda. Muda completamente. Né? E olha, grandes eventos, você pensa JK, né? Juscelino Kubitschek é um exemplo de grande soberano, de grande político brasileiro. JK construiu Brasília, JK foi um dos modernizadores do Brasil, um dos construtores do Brasil moderno. JK terminou o governo dele sem conseguir eleger o seu sucessor. Né? O seu candidato era o brigadeiro Eduardo Gomes, não deu certo. Né? Perdeu para Jânio Quadros. E Jânio Quadros, ele fez uma campanha dizendo varre, 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 vassourinha, varre, varre a corrupção para longe do Brasil. Então ele era o caçador de corruptos, o caçador de Marajá. E quem era o corrupto que ele mais denunciava? JK. Né? Então você pensa assim, deu certo o governo dele? Né? Aí você olha e diz, poxa, o cara terminou o governo acusado de corrupção, olha, se deu mal. Não adiantou fazer essa coisa faraônica que é Brasília e tal. Não conseguiu eleger o sucessor, foi muito ruim, o resultado é ruim. Né? Pensar na eficácia política, muito ruim. Dá mais um tempo para você ver. Deu mais um tempo, o JK é endeusado. Ao ponto de político, quando se comparar a JK, muitos tratarem como heresia. Que é isso? Como é que pode querer se comparar ao grande JK? Né? Vargas. Vargas teve um período ditatorial, Getúlio Vargas. Um período ditatorial terrível. Né? Uma ditadura que foi mais cruel que a ditadura militar. E, no entanto, na história, os militares saíram muito mal na fita, né? E Vargas saiu muito bem. Mas no primeiro momento estava mal. Né? E assim vai. O momento em que você para julgar muda, porque aquelas ações continuam gerando consequências ao longo do tempo. E muitas delas você não controla. Imagina a sua reputação, você faz algo grandioso, que chama a atenção das pessoas, gera uma reputação para você, que pode ser positiva no primeiro momento, depois ela vai ficando brega, sei lá, ela vai mudando. E você não controla o imaginário das pessoas. É difícil controlar os efeitos dos efeitos que você causou, né? Nessa sequência causal. Não tem como, isso te escapa. Ainda que você tenha dados muito precisos para analisar a realidade, eles têm uma limitação no tempo. Então, o tempo, o momento do julgamento, da avaliação da consequência, é uma fragilidade da ética do consequencialismo moral, ou da ética de responsabilidade, se você preferir. Na verdade, os dois sistemas que nós vimos têm suas fragilidades. O problema da ética de princípios é você responder a pergunta qual é a norma digna, qual é o princípio digno de ser obedecido. E no consequencialismo moral, o problema é você avaliar a consequência. Né? Qual é a consequência que eu devo seguir? Como avaliar isso? Maquiavel dizia no Príncipe que o soberano deve ter virtu. Né? E virtu é legal, porque é virtude em latim, mas ninguém traduz no Maquiavel. É porque a gente está acostumado a associar virtude a uma boa disposição de espírito, a ser bonzinho, a ser legal, ou seja, a ser uma pessoa da ética de princípios. Mas o que Maquiavel está dizendo, ele está chamando de virtu aquela boa disposição de espírito, aquele talento para agir, aquela sagacidade para agir bem, que requer você ter tanto um certo realismo, ou seja, uma boa capacidade de avaliação das circunstâncias, sacar o que está acontecendo bem no momento. E na política é um tal de sentar para analisar conjuntura. E tem uns bons analistas de conjuntura. É quem olha essa confusão de um monte de vontades, de um monte de disputas, de um monte de interesses conflitantes,
e consegue entender esse todo e permitir uma tomada de posição nele. Então, na política é essencial, faz-se isso o tempo todo. É o realismo, é essa análise do que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, ímpeto. É ter coragem, é ter disposição de espírito de fazer algo que você sabe que no primeiro momento pode ser ruim, mas que é necessário para atingir um resultado positivo. Você imagina o dono da empresa que está em crise. E é aquela empresa que não é muito grande, e que o dono conhece todo mundo que trabalha ali, e as pessoas trabalham há muito tempo ali. É uma dessas empresas à moda antiga, que as pessoas entram e ficam. Né? E ele sabe o nome e sobrenome dos empregados, e ele sabe o nome de maridos e esposas dos empregados, e sabe o nome dos filhos e filhas. Mas está em crise. E não tem mais jeito, ele tem que mandar alguém embora. Ele vai mandar a gente embora que ele conhece. E é difícil para ele. Mas se ele não mandar, quebra. E aí quem perde emprego é todo mundo. Então ele vai sacrificar 1/3 da força de trabalho para salvar 2/3. Não quer dizer que seja confortável sacrificar 1/3. Mas é simplesmente necessário. Porque não tem escolha. É isso ou algo pior. Então você foge do algo pior. E por isso, geralmente está ligado a situações difíceis, pela falta de liberdade. Pela tristeza ou eventual sofrimento que lhe impõe as consequências. Mas que ao mesmo tempo, se você não agir assim, com essa responsabilidade, as coisas não dão certo. É mais fácil quando você pensa só no âmbito individual mesmo. E o consequencialismo também se aplica aí. Eu quero muito, muito comprar uma coisa. Eu estou com um desejo, uma comichão financeira para comprar alguma coisa. Mas ao mesmo tempo você olha o seu saldo, olha as contas para vencer e pensa, não é o momento ainda. Nossa, mas está em promoção, é Black Fraud. Nossa, é o momento. Talvez o preço suba, está tudo subindo, talvez eu não consiga depois. Mas não é o momento. E aí talvez seja melhor você sacrificar o teu desejo, a sua vontade, a sua alegria, para depois talvez nem conseguir realizar isso. Comprar outra coisa meia boca, que não é a mesma coisa, mas quebra o galho, né? Mas é só um resultado menos pior do que aquele que seria pior, né? Que era de uma compra financeiramente irresponsável. Então, se funciona até para a vida privada, imagina na vida pública em que afeta outros tantos sentimentos que não os teus. E sentimentos que são inacessíveis, o que dificulta muito o julgamento. Eu posso imaginar que as pessoas reajam de determinada maneira. Ou numa linguagem barroca, né? Se entristeçam com coisas entristecedoras. Parece redundância, né? Poxa, se é entristecedora, então não é para ficar triste? Tem gente que se alegra com coisa entristecedora. Tem gente que aplaude morte violenta dos outros. Né? Ainda sai comemorando. Tem gente que olha e diz assim, eu entendo a morte, mas daí comemorar, né? Parece uma coisa esquisita. Então é difícil dizer como os sentimentos das pessoas vão reagir. Mesmo diante de coisas que a gente julga de pé junto, que são alegradoras ou entristecedoras. Enfim, são todos dificultadores e que mostram que desses dois modelos, nenhum deles assim é a rigor, perfeito. Não existe perfeição. Existe uma determinada ordem de dificuldades a ser vencida. Né? E como lhes propus na nossa última aula, né? Aquele dileminha que apontava os dilemas do bonde e o dilema do sujeito no alto da ponte que, se jogar uma pessoa muito grande, pudesse parar o bonde, né? E por que essas situações parecem tão diferentes, né? Numa parece tão óbvia que o consequencialismo moral é que se impõe, né? Então, se aquele resultado é o menos pior, ele é o bom. E numa segunda, a ética de princípios parece se impor.
é justamente por causa da liberdade e o contrário dela, a necessidade. Nós tendemos a avaliar as circunstâncias, a do médico, por exemplo, que tem 5 pacientes em estado terminal e um paciente saudável, com 5 órgãos compatíveis com os seus 5 pacientes em estado terminal. Esse médico deve matar esse paciente e salvar os 5? Enfim, mata um, mas salva 5, se for parar para pensar no resultado. Só que o problema é que nós não avaliamos, não entra na nossa cabeça que seja uma necessidade do médico matar um paciente saudável, né, para curar outros 5. Aqui está seu lembrete. Deve fazer a lição do pulmão. A Alexa está falando aqui em casa, deu para ver, né? No momento, não sei a sua localização. Ela sai falando sozinha, no problema. Sua localização no aplicativo Alexa. Deu para entender? A gente não avalia a liberdade Aqui da está mesma seu forma. lembrete. A diferença é Deve essa. fazer a lição do pulmão. Num, se você tem liberdade, maravilha. Aqui está seu A lembrete. ética de princípios ela pode ser imposta numa boa. Agora, se do outro lado você tem limitadores da sua liberdade, então tem que pensar nas consequências. Essa é a diferença de avaliação, que torna um ou outro modelo de raciocínio aplicável, né? Mais facilmente aplicável. E às vezes isso nos permite até dizer quando as coisas fazem sentido ou não fazem, né? Quando você escolheu equivocadamente. Quando o mais adequado seria outro. Então, numa situação em que você de fato não tem liberdade, e aí você escolhe, por exemplo, vou seguir as minhas convicções. E muitas vezes significa ignorar. Pode ser bonito no discurso, né? Olha que cara convicto, olha que pessoa cheia de valores bons, né? Mas isso pode significar na prática você ignorar as consequências do que você faz. E, portanto, prejudicar aí, um monte de gente. Né? Ou o contrário. Ou você usar como desculpa uma necessidade que realmente não existia. Você justificar com uma falta de liberdade que de fato não é bem assim que funciona, né? Imagina, eu já vi muita desculpa dessa em caso de estupro. Não, que o sexo para o homem é uma necessidade, mas para a mulher não, a mulher nem gosta muito. Meu amigo. Construção machista, né? De uma cultura machista. Se o sexo é uma necessidade, o cara que estupra estava agindo como quem vai ao banheiro urinar, né? Em que não dá para escolher não urinar. Então, se a mulher bonita aparece na frente dele, ele está quase que, né? Não tem escolha. Como não tem? Você tem escolha, meu amigo. Você tem escolha. Tem escolha entre respeitar e não respeitar. Tem escolha entre ser escroto e não ser escroto. Tem escolha entre ser violento e não ser violento. Né? Tem escolha, inclusive para buscar prazer sozinho, sem o sofrimento alheio. Não é isso. Mas, na sua defesa, coloca-se como quem não tem escolha. Não é assim? Deu para entender?